Olá, eu sou Ana Paula Rodrigues Bon e estamos iniciando mais um programa Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. E hoje as nossas convidadas estão trazendo muitos produtos incríveis, maravilhosos, artesanato de muita qualidade, feito com muito carinho. Mas antes de apresentá-las, se você quiser ser um dos patrocinadores deste programa ou da TV Cidade Farroupilha, entre em contato conosco nesse número que está aparecendo, que nós divulgaremos a tua marca na nossa televisão de divulgação. Mas voltando para as nossas convidadas, ela é a Angélica e a Tracy. Elas fazem parte de um projeto com um grupo de pessoas que fazem artesanato, que se chama Florescer. Tracy e Angélica, sejam muito bem-vindas ao Empreendedoras pelo Mundo. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês e elas trouxeram aqui, gente, olha, para enfeitar o nosso estúdio e deixar cada vez mais bonito vários produtos que elas produzem por meio deste grupo, e a gente vai saber mais sobre esse projeto, e estão expostos aqui e elas participam muito de feiras, viu? Então a gente vai saber onde e quando comprar cada um desses produtos, se você gostou deles aqui, viu? Mas então vamos lá, vou começar a perguntar para a Angélica sobre a história de vida dela. Qual a tua história? Por que você resolveu fazer artesanato? E trazer uma outra questão que eu sempre gosto de saber quando a pessoa tem esse processo criativo de produção, que é o envolvimento emocional com cada produto que se constrói, né? Porque não é simplesmente chegar e fazer, com certeza envolve muito carinho, muito pensamento positivo enquanto está fazendo ali, para sair algo tão bonito. Sim, o artesanato ele tá comigo desde a minha infância, né? Então eu tinha 6 anos quando eu comecei a fazer crochê, né? Aprendi com a mãe e desde então ele nunca saiu em momento algum da minha vida. Então quando eu falo para as pessoas, gente, eu tenho 34 anos já de história, de bagagem no crochê, muitas pessoas dizem, não pode, mas já são 34 anos. Então aprendi com a minha mãe quando eu era pequena, mas nada comparado com o que a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, vai fazendo curso. E nos últimos 15 anos, desde que eu tinha meu primeiro filho pequeno, eu coloquei o artesanato como prioridade. Então ele passou de ser somente um hobby, que eu fazia para os amigos, fazia para os parentes, fazia para os vizinhos, e passou a ser algo que eu faço com todo carinho, como minha profissão. Eu sempre digo que cada pontinho conta uma história, cada pontinho é carregado de amor. E dentro da técnica do crochê, de alguns anos para cá, eu aperfeiçoei a técnica do amigurumi. Então, toda peça, ela transmite uma história, ela transmite carinho, ela transmite... É um acolhimento. É um acolhimento. E dentro desses acolhimentos a gente foi acolhendo, né, umas às outras, que a pandemia acaba gerando isso, né, acaba dificultando muita coisa, mas também acaba trazendo muitas amizades diferentes. E participo de algumas feiras, nesse final de semana a gente tem algumas feiras também, né, mas o ponto principal é o entregar carinho em forma de um amigurumi. Olha só, gente, que lindo, que incrível essa frase. Entregar carinho. Claro que a gente está falando hoje aqui dessas artistas, essas artesãs que transformam uma linha em algo tão incrível, no caso da Angélica, que é do crochê, porque se entrega uma linha pra mim, o máximo que eu vou fazer é enrolar ela na caneta, né? Pode até ter carinho, mas não vai sair um produto tão bonito. E isso é que é incrível, porque muitas vezes se olha o artesanato e a gente não sabe a história por trás da criação daquele produto.
E normalmente, eu não vou categorizar, generalizar, normalmente, pelo menos os artistas, os artesãos que eu conheço, sim, sempre trabalham com esse carinho, com esse cuidado, e a gente é percebível. Quando o artesão ele trabalha com carinho, com esse cuidado, o produto é diferente. E assim, a maioria de quem faz o artesanato, a gente percebe muito que é para suprir uma necessidade, ou é uma necessidade psicológica, uma necessidade emocional, ou é para complementar uma renda. Sempre tem um porquê de estar acontecendo. Nos últimos anos, eu tive um problema de saúde, enfim, e desde que eu quero colocar ele como minha prioridade. Eu não quero mais trabalhar com carteira assinada, não quero, eu quero empreender, eu quero o meu negócio. E se tornou assim, eu não faço uma peça por fazer. Por isso que eu digo, eu entrego carinho, eu entrego meu tempo, eu entrego a minha dedicação, o conhecimento. E todo artesão eu vejo dessa forma. Que quando ele faz uma peça, ele não está entregando simplesmente a peça, ele está entregando o tempo, carinho, conhecimento. Então, o valor agregado a ela não é um valor material, mas é um valor, me ajuda, Tracy, é um valor que a gente chama muito que é emocional, sabe? Que esse ninguém tem como pagar. Então, a peça, o fazer por fazer, não é artesanato. E ainda entregam uma peça exclusiva, né? Porque exclusivo. Por mais que faça algo parecido, nunca sai igual, né? Diferente do industrial, que ali tem as formas específicas e sai tudo igual, né? E o artesanato tem essa questão da exclusividade também. Mas deixa eu convidar a Tracy para nossa conversa. Eu gostaria também de conhecer a história da Tracy, como ela entrou nesse universo do artesanato, porque se tem alguma questão familiar, igual tu trouxe, teve a questão da saúde, você decidiu se dedicar a isso. Muitas artesãs tem a questão da família, dos filhos, e acaba se tornando artesã para justamente, como você falou, complementar a renda, e muitas vezes ser a renda principal da família. Que é algo que a gente sempre traz da importância de olhar para os produtos de artesanato, não somente como um produto que você compra como se fosse um produto artesanal. Tem toda uma história, tem toda uma família, por isso eu fiz questão de trazer esse outro lado, esse viés do artesanato, porque tem toda uma história, uma família, um trabalho, uma exclusividade que o industrial não tem. Por favor, então, eu sou natural de Santa Catarina, meu marido é concursado e daí ele passou pro concurso e a gente veio morar pra cá. Depois de casada eu vim também. Sou formada em economia, porém o meu lado artístico sempre falou mais alto, assim. Já fiz aquelas caixas de madeira, lembra? Com pátina, com Bauer, Manerai. Já fiz pintura em tecido. Então, o artesanato sempre fez parte da minha família. A minha avó fazia a coroa de finados, umas coroas lindíssimas com flores de papel, assim, sabe? Então, já vem de família essa tradição. Eu sou formada em economia, como eu falei, mas eu trabalhava CLT. Porém, ficar trancada numa sala, lançando nota e cuidando de conta a pagar, não era o que eu queria pra minha vida. Então, eu comecei a ter alguns problemas de saúde, sim. Comecei a fazer um processo de coaching, né? E que daí ela me deu um empurrão pra eu buscar alguma coisa e me encontrar, me lançar. Eu já tô Então, eu escolhi, na minha pesquisa, eu escolhi alguma coisa que eu me identifiquei, que foi a encadernação artesanal, que tem uma história lindíssima. Tem encadernações que elas são do século XVII, por exemplo, que a gente traz hoje com uma roupagem mais moderna, assim, sabe? Mais contemporânea.
E isso me encantou, essa parte da história com a papelaria e trazer uma coisa mais personalizada, mais exclusiva. Então eu comecei a aprender. No começo eu tive uma dificuldade muito grande com o perfeccionismo. O perfeccionismo me bloqueou muito. Então, até que eu consegui, fui tendo acesso a professoras diferentes e tal. E uma professora falou uma coisa que me libertou do perfeccionismo, porque eu não tirava foto do meu produto. Eu não conseguia divulgar o meu produto porque ele não estava bom o bastante para eu mostrar pro mundo, assim, sabe? Para eu expor o meu trabalho. Então ela disse assim que o furinho que não ficou perfeito, aquela manchinha de cola, aquele defeitinho, vamos dizer assim, ele é uma marca de nascença do produto que torna ele ainda mais exclusivo. Porque assim, ó, o que a gente passa é uma coisa muito, sabe, como tu falou, é o nosso tempo que tá ali, é os nossos momentos que a gente deixou de estar com a nossa família, porque precisa produzir, entregar uma encomenda, por estar numa feira, sabe? Então a gente acaba abdicando muito tempo, não é só uma coisinha, e é muito estudo também. Hoje em dia, para um artesão ter o sucesso, conseguir se consolidar, ele precisa entender de marketing, precisa tirar uma boa foto, precisa saber falar, precisa fazer story, né? Precisa emitir nota. Vir no programa de TV fazer entrevistas. Fazer entrevista. Então, assim, né? É incrível, é muita coisa que a gente tem que fazer. E fora toda a demanda que a gente tem por trás, assim. E uma cobrança, às vezes, que muitas passam, né? A maioria passa. Uma cobrança, porque tu tá em casa. Esse porque tu tá em casa, tu tá trabalhando em casa. Mas eu estou trabalhando. Um emprego de verdade. Sabe? Muita coisa, algo que assim. Eles perguntam muito, quando é que tu vai trabalhar de verdade? Ou assim, não, mas tu tá em casa o dia inteiro, por que tu não fez tal coisa? Tu tá em casa. Daí aquele negócio da máquina lá, batendo a roupa, e daí tu ter que se policiar pra... Tu não pode esquecer que tu deixou a roupa lavando, tu não pode deixar que tu deixou a comida fazendo. Assim, sabe, às vezes a cabeça dá uma bugada. E aí eu vou trazer um contexto mais gerencial, que é ali a minha área, da área de gestão, né, da área de mentorias para a área de gestão, porque eu não sou só apresentadora de programa, né? Sou profissional da área de gestão e a gente faz muita mentoria e consultoria. É a hora que a gente trabalha esses profissionais, que são profissionais liberais, independentes se são artesãos ou da área da saúde, como fisioterapeutas ou qualquer outra área que trabalha em casa, em home office, onde a pandemia deixou isso muito mais claro, né, sobre a sobrecarga das mulheres que trabalham em home office, ter a obrigatoriedade também de trabalharem com as questões domésticas, e é necessária a gestão de tempo. E aí é um trabalho de desenvolvimento familiar, de entendimento, de compreensão, que em determinados momentos elas estão trabalhando e aqueles momentos serão destinados para as atividades profissionais das mulheres e outros momentos serão para as atividades domésticas. Por quê? Muitas vezes não é só a família, mas a própria profissional que, por exemplo... está ali trabalhando, mas alguém deixou um copo sujo na pia, já largou o que tá fazendo pra ir lá lavar o copo. E aí é um desenvolvimento de modelo mental da profissional também entender. O copo tá sujo, a casa tá suja, não deu a hora de eu fazer comida, eu não vou levantar pra fazer. Esse é o meu momento de trabalho e eu vou direcionar a minha energia pra me concentrar nisso que eu estou fazendo. Né? Então tem esses dois caminhos, o processo de desenvolvimento familiar, de compreender que ali é um trabalho e aquele momento ela está trabalhando, porque muitas vezes tem as crianças em casa e conseguir trabalhar o comportamental da criança também para compreender que por mais que a mãe esteja ali ou o pai que é artesão esteja em casa, ele está no momento de trabalho, é como se ele estivesse fora.
E aí não pode ficar ali toda hora chamando, porque desconcentra, até pegar o que a gente chama de fio da meada, né? Nossa. O fio da meada de novo pro que tá desenvolvendo acaba gerando um desgaste de tempo e de energia, porque a pessoa tem que voltar a se concentrar novamente. Então, um trabalho familiar e um trabalho da profissional também, porque muitas vezes, quando a gente vê algumas profissionais reclamando e tal, a gente pergunta pra ela, e ela, por já ter uma mentalidade voltada por fazer as coisas dentro de casa, ela também deixa de fazer aquela atividade profissional para fazer alguma coisa ou outra doméstica no período de trabalho. Sim. Eu me programei muito assim. Já fui assim. Eu saía correndo e agora não. Eu me programo todos os dias de manhã. Tenho tanto tempo para fazer dentro desse tempo que eu consegui fazer de limpeza da casa, de organização da casa. Acabou o tempo, é pro trabalho que eu vou. A minha filha levanta, mãe, mas tu não pode brincar? Não, eu tô trabalhando. Aí ela chega na hora de arrumar para ir pra escola. Agora a gente pode conversar, a gente pode brincar, mas eu tenho que dividir e lembrar sempre. Tô no meu horário de trabalho. Disciplina. Sabe? Tô no meu horário de trabalho. Ah, mas tu tá no celular respondendo. Tô respondendo cliente. Cliente é trabalho. O que as pessoas às vezes não entendem é que dentro do artesanato a gente precisa do celular, a gente precisa falar. Então, muitas vezes vão pegar, mas por que tu tá no celular ainda? Tu não tinha que trabalhar? Sim, eu tenho que trabalhar, mas eu tô trabalhando. Sim. Não, e assim como eu trabalho com produto com cola, então tem a hora da cola é a hora sagrada, assim, né? Não tem. Estou com cola, minha filha pede, eu tenho uma filha de 4 anos, né? Daí ela pede alguma coisa, não posso, tô colando aqui, tô fazendo negócio, não posso sair. Então, assim, sabe, tenho as regrinhas. E daí, como eu acabei fazendo a encadernação e tal, mas já fazem 7 anos, eu acabei me descobrindo, eu amo flor, amo plantas. Então eu vi um outro produto que me inspirou e eu comecei a estudar para fazer os quadros de flores naturais prensadas. Então esse quadro ele é de flor natural. E eu tô me encontrando novamente, assim, sabe? Olha que sabe aquele Reestruturando a marca. reestruturando a marca, trazendo uma nova Abordagem. Isso. O bom é que a sinergia é tão boa aqui entre elas que uma fala, a outra completa. Uma fala, a outra completa. Mas, gente, é incrível ver esse outro lado dos artesãos, do trabalho desses profissionais, desses artesãs que estão aqui, trazer vocês como exemplo, né, já que são vocês que estão aqui fazendo a entrevista, mas não acaba por aí não. Elas fazem parte de um grupo desse projeto chamado Florescer. E eu gostaria de saber mais, o que é esse projeto, quantos artesãos participam, se tem artesãs e artesãos, como que vocês se encontraram, por que vocês se encontraram? O Grupo Florescer, Arte em Transformação, ele nasceu da necessidade do apoio mútuo que a gente precisava, já que é muito difícil a gente conseguir esse apoio das pessoas. Nós começamos a conversar e, não, a gente precisa, pelo menos entre nós, né? Então, dentro do grupo, nós somos em 6 mulheres. Por que são apenas 6 mulheres? Porque são mulheres que têm essa maior dificuldade de conseguir empreender sozinhas. Então, dentro do grupo nós temos a Tracy, que é da Percalina, que ela faz a parte de encadernação. Nós temos a Elisandra, que também decidiu deixar de lado a CLT, assumir o MEI e meter bala e produzir as caixas. Então, ela faz toda a parte da cartonagem. Nós temos a Clau, que ela trabalha com agulha mágica, então ela é do artesanato mágico. Ela faz os marcadores, ela faz inúmeras peças, é diferenciado o trabalho dela, é lindo. Ela é professora no horário integral, mas ela é também artesã no horário integral. Ela faz as duas coisas, né? Nós temos a Cris, que é a Dona Girafa, ela faz toda a parte de laços.
laços para mulheres, laços para crianças. Ela faz, assim, laços maravilhosos, né? Também, ela trabalhava na área de saúde há 11 anos, deixou a CLT de lado e se assumiu como MEI. Nós temos também a Bruna, do Kokedama, que há uns 10 anos ela se descobriu, né, no artesanato, sempre amou flor, e de um tempo pra cá ela fez um curso sobre o Kokedama e, como diz ela, quero morrer fazendo Kokedama. Esqueci alguém, pelo amor de Deus. Não, acho que é todo mundo. Não, era isso. Olha, gente, se ela esquecer alguém, não tem problema, depois a gente divulga o nome de todas as artesãs que fazem parte do grupo, viu? Não, eu não esqueci. Elis. Não, eu não esqueci. Porque ela já falou e eu já falei, não esqueci. Então, assim, o que a gente, no início, sentamos a Clau e eu e começamos a conversar, enfim. Não, a gente precisa unir nossos trabalhos para um complementar o outro. Quando uma não pode ir para uma feira, a outra vai, para a gente se dividir, para a gente conquistar, para nós desbravarmos o que não está sendo aceito por muitos. Porque tem essa dificuldade das pessoas entenderem que nós não precisamos concorrer o trabalho uma com a outra. Se nós nos unirmos, nós podemos complementar o trabalho uma da outra. E isso é que é o mais importante, é a união, o complementar e não o concorrer. Então, quando nós vamos para uma feira, todo mundo olha torcendo o nariz, porque ela tem um produto igual ao meu, mas não são capazes de entender que muitas vezes o produto, por mais parecido que seja igual, não vai ser. E não custa, fulano, eu não tenho isso, mas vai ali, pega com ela tem, ela pode te ajudar. Então, essa foi o principal motivo de nós nos unirmos, para uma complementar o trabalho da outra, uma ajudar a outra no crescimento pessoal, no crescimento profissional, na indicação de cliente. O meu cliente pode ser o cliente dela, o cliente dela. Né? Sim. Isso que a gente pensou no momento de montar o grupo e desbravar o mundo, né? Sim. Porque todas nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas, sabe? Filho doente, com encomenda para entregar, sabe? Virando noite. Porque todo mundo acha que é bem fácil de fazer o artesanato e que é rapidinho de fazer, mas ninguém sabe quantas noites a gente passa em claro para poder entregar as demandas. Esse final de semana eu vou participar de uma feira, então eu determinei que eu queria fazer alguns outros produtos. Então, essa noite eu fiquei até as 2 horas da manhã trabalhando, né? Então, assim, né? Porque, querendo ou não, na madrugada a gente acaba, né? E quando tu precisa, tu acaba. Então, não é aquele negócio. A gente trabalha muito mais do que as 8 horas da CLT. Então, não, eu levantei hoje, era 5 horas da manhã. Tá? Ela foi dormir às 4. Eu fui dormir às 4. Eu sei que dentro do grupo levantei as meninas 7. Conversaram comigo, porque 5 e pouco da manhã eu já tava conversando com as meninas, tá? Então, assim, o empreender, o fazer o artesanato não é simplesmente as 8 horas que tu sai, tu trabalha, tu sai do teu emprego, vai pra casa, tu limpa a tua casa, cuida do filho, cuida do marido. Não, tu vai estar fazendo tudo em período integral. Sim. Olha só que incrível, né? É muito amor. É por isso que elas falaram, elas entregam amor. Porque é muito amor, é muita dedicação. Então eu deixo uma mensagem aqui para vocês, deem valor aos produtos artesanais, porque tem toda essa história por trás de cada produto. E sim, por mais que os artesãos façam a mesma coisa, muitas vezes eu vou me identificar, por mais que o produto seja parecido, com um produto mais do que o outro. Vai do feeling também do cliente. Então, muitas vezes o outro vai deixar de fazer a compra porque a gente não indica, né? E isso é importante, a gente ter essa parte colaborativa. Tu contou uma história aí da colinha, do defeito do teu produto, me lembrou de uma história oriental que fala assim que as pessoas orientais, quando quebram as coisas, elas colam com colas que se destacam
Se quebrou um jarro, vai colocar colas de cores diferentes para, ao invés de esconder aquele defeito da colagem das peças quebradas, ela se torne uma peça única. E é isso que faz cada ser humano, cada produto, cada empreendimento, cada atividade ser único. Muitas vezes é aquilo que a gente acredita que seja um defeito, pode ser um diferencial. Então aí é uma observação que eu quis trazer. Mas, meninas, muita gratidão por vocês participarem do programa, por trazerem a história de vocês, trazerem a história do grupo. Eu vou pedir para vocês deixarem rapidinho aqui uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo. Eu acho que até me emociono. Mas eu acho que assim, para as pessoas que querem empreender, né, que querem, as mulheres principalmente, assim, não desista. Não tenha medo. Não desista do seu sonho, sabe? É difícil, tem muitos dias que a gente pensa em largar tudo, em desistir. Sair correndo, né? E aí esse é o grande diferencial. A gente não sai correndo. Não sai que a gente te ajuda. Não sai, a gente te ajuda. Então, assim, busque pessoas faça amizade com pessoas que estão passando a mesma coisa que você tá passando. Porque isso é muito importante, essa união, assim, isso. Né? Porque por mais que a família apoie, ou os amigos, alguma coisa assim, não é a mesma coisa que não é a mesma coisa que você tá passando, que você tá sentindo. Então, ter pessoas, né, amigas, eu tenho muitas amigas no Brasil inteiro, eu tenho amiga em Manaus, tenho no Rio, em Fortaleza, graças à encadernação, em Brasília. Então, da internet foi isso. É isso, assim, sabe? Mundo. Então, eu tenho grandes amigas que passam o mesmo perrengue que eu passo com a impressora, elas passam também, sabe? Não só a impressora, no geral. No geral. O que a gente quer dizer é assim, sempre procure, porque tu vai ter alguém que vai estar passando pela mesmíssima coisa, rede, né? Sabe? Procura, se quiser procurar pela gente, procura, que a gente vai dar esse apoio. Então, assim, sempre busque, porque tem alguém passando pela mesma necessidade que você. Angélica e Tracy, muita gratidão por toparem estar aqui com a gente, compartilhando todo esse outro lado da história do artesanato, todo esse conhecimento, a vivência, agregando valor ao produto do artesão, que muitas vezes, igual você estava falando, é um valor tão intrínseco, né? E que muitas vezes não é percebido, mas é muito valoroso. E para você que assistiu a gente até aqui, que nos acompanhou, sigam lá nas redes sociais do grupo Florescer, Arte em Desenvolvimento. Em Transformação, Arte em Transformação, para conhecer a história de cada uma delas. Muita gratidão e até o próximo Empreendedoras pelo Mundo.